do zero aos salários dos meus sonhos. É isso que eu vou te contar nesse vídeo, então fica até o final. Na realidade, não foi nem do zero, foi do negativo, porque do zero não tem nada na conta. Só que eu estava negativa, eu estava com o nome sujo, eu estava devendo. Então foi do negativo mesmo ao salário dos meus sonhos. E como que eu conquistei isso? Primeiro, essa oportunidade dentro desse desafio enorme que eu estava passando, que era mudar minha vida financeira, sair daquela situação bem complicada que eu estava, era entender que eu estava numa situação complicada. E depois era entender como que eu ia sair dela. Eu já falei em vídeos anteriores algumas práticas que eu faço para elevar minha vibração, algumas orações. Já falei algumas coisas para você. Se você não viu, depois de terminar esse vídeo, volta lá e vê os vídeos anteriores, que tem muito conteúdo bom e prático para você aplicar na sua vida. Voltando para o conteúdo desse vídeo, o que eu fiz para sair do negativo ao salário dos meus sonhos? Primeiro foi a decisão de querer mudar, de querer sair daquela situação. Esse foi o primeiro passo que eu tomei, sem saber como eu ia fazer isso. A segunda coisa foi que eu parei para calcular quanto que eu precisava para sobreviver com folga, sem ter nenhum problema financeiro. Eu não estava nem pensando na quitação das dívidas, no que eu estava devendo. Eu estava focada em conseguir me manter ali mês a mês, porque eu sabia que se eu conseguisse me manter mês a mês, me traria paz mental e eu iria conseguir achar soluções para a quitação daquelas dívidas. Após essa atitude de tomar a decisão, fazer um cálculo ali de quanto eu precisava para sobreviver durante o mês, o próximo passo foi fazer uma técnica que ela é chamada de 33 vezes 3. Não fui eu quem criei essa técnica. Vou deixar o vídeo dessa técnica aqui embaixo. É do canal da Beth Russo, ela que ensina. Foi com ela que eu aprendi a técnica do Ho'oponopono, como eu mencionei no vídeo anterior. E o que eu fiz nessa técnica? Como eu já sabia o valor que eu precisava para me manter durante o mês ali com folga, sem estresse, eu escrevi 33 vezes por 3 dias agradecendo. Uma das técnicas que eu já uso diariamente. Eu escrevi a seguinte frase: hoje eu estou tão feliz e grata porque eu recebo o salário X por mês. Foi bem assim. Eu escrevi essa frase 33 vezes por 3 dias. E eu sempre fazia antes de dormir, porque querendo ou não, eu já estava indo dormir dando sugestão para minha mente do que eu queria. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Depois dessa técnica, eu fui para onde? Eu fui para a ação. Eu tomei a ação de fazer com que aquilo acontecesse. Então, como eu já trabalhava na área administrativa, eu comecei a pesquisar vagas para a área administrativa aqui na minha cidade. Entrei em contato também com alguns conhecidos que tinham empresas ou que me conheciam e confiavam em mim e eu pudesse contribuir para essa empresa. Pois bem, após eu tomar essa ação, eu vi que o que eu queria estava sendo mais difícil do que eu imaginava. Eu tinha em mente alguns requisitos para trabalhar na área administrativa. Eu gostaria de um trabalho muito semelhante ao trabalho que eu já executava anteriormente. Para quem não sabe, eu trabalhei por 15 anos numa empresa, saí, pedi para sair, fiquei afastada num período de 2 anos e depois retornei. Mas corta para a parte em que eu havia saído e eu ainda não tinha retornado. Então eu queria voltar a trabalhar na área administrativa, no mundo corporativo, e eu tinha alguns requisitos, que era trabalhar na área administrativa, numa empresa que fosse de segunda a sexta, que fosse perto de onde eu morava, que eu pudesse ir ao meio-dia em casa, porque eu tenho uma filha, então eu tenho que ir ao meio-dia. Enfim, quando eu comecei a procurar, eu vi que os salários eles não estavam sendo compatíveis com o que eu determinei lá na técnica. Mas eu, com muita fé, eu não sabia como, mas eu sabia que eu ia conseguir aquele valor de salário para poder me sustentar durante o mês, e que eu iria voltar para o mercado de trabalho. Então, após conversar com essas pessoas que eu conhecia e que, assim,
algo muito incrível aconteceu, porque foram 3 pessoas e praticamente as vagas eram certas para mim. E eram como eu queria, só tinha uma vaga que não era porque precisava trabalhar aos sábados até meio-dia. Mas como eu estou precisando, paciência, vou aceitar. Praticamente as 3 vagas estavam garantidas, porque uma pessoa precisava, as 2 a pessoa precisava muito, tá? Mas no momento ela estava viajando. As 2 vagas estavam praticamente certas, porque eram vagas que tinha disponível para mim ocupar, e como eram de empresas de pessoas conhecidas, já estava praticamente certo. E a outra que também estava praticamente certa, o salário era perto do que eu almejava, mas precisava da resposta final de uma segunda pessoa. O que não pode acontecer, aconteceu. Eu não consegui a vaga nesses 3 locais que estavam praticamente certo. Eu entrei em desespero e eu não entendia. E eu pensava, meu Deus, o que está acontecendo? Era certo as vagas, não tinha como dar errado. Por que isso está acontecendo comigo? Só o que eu não estava observando é que Deus estava falando todo o tempo comigo, através de pessoas que nem se conhecem. E todo o tempo Deus dizia, volta para a empresa onde tu trabalhava, porque teve várias pessoas que me diziam, repetidamente, aonde eu morava, tinha um corredor, eu sentava assim no chão do corredor na rua e olhava para a lua, sempre de noite, né? Olhava para a lua e conversava, chorando. Eu dizia, Deus, por que isso está acontecendo comigo? Por que eu não estou conseguindo? Deus estava me dando as respostas. Hoje eu entendo. Ele estava me dando as respostas através das pessoas que estavam à minha volta, quando eu dizia que eu estava voltando para o mercado de trabalho, que eu estava procurando emprego. E eu estava tão concentrada, tão focada no problema, que eu não consegui ver as respostas. Aí passou-se algumas semanas e o meu desespero aumentava cada vez mais, porque as contas estavam chegando e eu não estava vendo solução para aquela situação. Enfim, tomei a coragem e uma das pessoas que a vaga era garantida, ela disse para mim, ela disse, quem sabe tu tenta lá onde tu trabalhava. E eu escutei ela. Aí eu disse, será? E ela, sim, tu trabalhou lá tantos anos, eles te conhecem. Eu acredito que eles não vão te negar uma vaga de emprego lá novamente. Claro que por questões pessoais minhas, eu fiquei com receio de voltar, de pedir para voltar, mas enfim, pedi para voltar. Foi super bem recebida, a minha atitude de querer voltar foi muito bem recebida. E eu fiquei assim, pensando, por que eu não tomei essa atitude antes? Mas houve alguns pedidos de confirmação, como eu falo, houve alguns obstáculos e isso demorou um mês para acontecer. Pra vocês terem uma noção, que a coisa foi tão emblemática que eu fiquei uma semana tentando falar com a pessoa responsável para mim voltar e eu não conseguia falar com ela. Não era nem assim, ela não queria falar comigo, eu não conseguia acesso a ela. E aí eu ficava pensando, não, tem que ter alguma coisa de errado, o que está acontecendo? Aí, até que foi 4 dias tentando consecutivamente, de manhã e de tarde, que eu consegui falar com essa pessoa, que foi a principal responsável pelo meu retorno. Expliquei para ela a situação e ela disse que ia me dar um retorno. Tá, beleza. O que eu pensei? Eu disse, já está demorando mais de um mês, quando vê eu nem vou voltar. O que eu fiz? No mesmo dia, entrei no site, me inscrevi em tudo quanto foi empresa, selecionam profissionais. E aí eu escolhi a vaga da qual eu pretendia. Mas sempre era um salário que não era perto do que eu estava almejando. Mas eu pensei, a atitude eu estou tomando, Deus vai ter que me ajudar de alguma maneira. Nesse mesmo dia, uma entrevista online e o fato de eu ter trabalhado por 15 anos na empresa que eu estava tentando voltar, e a empresa é muito conceituada na minha cidade, de cara já me chamaram para entrevista para vaga de emprego. Eu fiz a pré-entrevista, que eu acho que se chama, com uma psicóloga, pediram para mim preencher o formulário e praticamente a vaga já era minha. Eu iria só passar por uma segunda entrevista, a vaga já era minha. Aí eu conversei, isso foi acho que numa quarta, na quinta eu fiz a entrevista e eu já estava vendo toda a documentação, porque a princípio a vaga já era minha.
Passou-se acho que 1 hora, 2 horas e meu telefone toca. A empresa onde eu trabalhava me chamando, que era para mim ir lá conversar com a pessoa responsável lá pelas admissões. Claro que era mais por parte burocrática, porque já era certo que eu ia voltar. Então, voltei para a empresa, onde é a empresa onde eu trabalho atualmente. E aí, como que eu consegui esse salário? Eu voltei para um cargo diferente do que eu exercia. Eu trabalhava no financeiro, no setor de cobrança, e voltei para o pós-venda. Mas antes de eu sair da empresa, eu sempre tive o sonho de trabalhar no comercial. Eu trabalhei 15 anos na empresa e eu fui muito de escutar os donos. Então, na época, o dono dizia, quer mudar de setor, quer ganhar mais, tem que estudar. Então, eu fui lá, eu estudei, fiz faculdade para a área administrativa e o meu sonho era trabalhar na área administrativa. E aí eu já estava praticando o Ho'oponopono, a gratidão, eu já estava fazendo todo esse processo de mudança de mentalidade. E aí eu pensei, bom, já voltei para o mercado de trabalho, a empresa é exatamente como eu queria, era de segunda a sexta, era perto de casa, o horário de meio-dia, dava bem para mim em casa, levava 7 minutos de bicicleta de casa até o trabalho, beleza, perfeito, agora a gente tem que ajustar o salário. Aí comecei a praticar assim, fervorosamente, foi aí que eu ganhei o meu Japamalo. E eu comecei a praticar fervorosamente tudo que eu estava aprendendo. E aí eu vou ensinar para vocês uma técnica que eu fiz intuitivamente. Hoje eu entendo que eu estava usando a minha energia, a minha telepatia para concretizar o que eu queria. Tem uma pessoa que trabalha lá, que ela chega todo dia de manhã, ela cumprimenta a gente. E ela é a pessoa, né, no cargo super bem superior ao meu, é responsável geral, resumindo. E aí, quando essa pessoa vinha me cumprimentar de manhã, eu cumprimentava ela e mentalmente eu dizia, sempre agradecia mentalmente. Muito obrigado pelo aumento do meu salário no valor X. Eu não vou falar em valores aqui, porque eu trabalho ainda na empresa e por questões de contrato a gente não pode falar valores de salário. Mas eu sempre agradecia. Eu fiquei 1 mês certinho fazendo isso. Quando deu 1 mês dessa técnica, eu peguei Covid. E eu precisei ficar 9 dias afastada. Nesses 9 dias foram, acho que um dos piores 9 dias da minha vida. Porque eu me martirizei de uma maneira, eu chorava, eu pensava, agora eu vou ser demitida. Eu recém voltei, peguei Covid, 9 dias de atestado. Eu recém tinha voltado para o mercado de trabalho, então eu não estava financeiramente estável. E eu precisei comprar remédio, fazer exame, precisaram ir no supermercado para mim, porque eu não podia sair de dentro de casa, fiquei em isolamento esses 9 dias. E eu chorei, eu me desesperei, eu pedi para Deus, acho que com muita intensidade. E eu pensava, mas eu tô fazendo tudo certo. Eu não estava entendendo por que aquela situação estava acontecendo comigo. Eu passei por toda a pandemia, não peguei Covid, e quando eu volto para o mercado de trabalho, que eu estava precisando muito do emprego, do salário, eu pego o Covid e fico 9 dias afastada. E na minha cabeça limitada, eu ia ser demitida. Tá, eu vou voltar e vou ser demitida. E na época, a minha supervisora, ela estava ali preocupada aquela semana, mas eu notava que pelas mensagens ela estava muito ansiosa que eu voltava. Só que eu estava interpretando a ansiedade dela para mim voltar como se fosse algo negativo, acontecimento negativo. Eu posso contar essa história com detalhes em outro momento, mas tornando uma história longa, curta, no que eu volto, eu vejo uma movimentação entre a minha supervisora e o responsável pelas ali admissões, que é a pessoa que eu cumprimentava todos os dias, fazendo o agradecimento do aumento do meu salário, me chamam numa sala, que é a sala de reunião, que geralmente é onde acontecem as reuniões e as demissões também. Quando ela me chamou, Lisa, vem cá que eu preciso falar contigo, aí sim. Que meu chão se abriu e eu pensei, vou ser demitida, porque eu voltei, acho que foi numa quinta-feira, eu voltei, sentei na minha mesa e mal liguei meu computador, ela já me chamou junto com o outro supervisor. E eu pensei, vou ser demitida, agora ferrou tudo que eu estava fazendo não dá certo. Assim, a gente projeta, né? Na verdade, a gente só pensa em coisas negativas. Poderia ter pensado N coisas, mas eu só estava pensando no pior. Mas eu vinha há muito tempo fazendo a coisa certa. No que eu sento, sem pensar assim, em mais nada não ser o pior, ela me dá a notícia
me convidando para ir para o setor do comercial. Quando ela falou aquilo, eu relaxei assim na cadeira. Sabe assim, quando tu não acredita no que está acontecendo contigo. Sabe aqueles milagres de Deus? Pois é, aqueles milagres de Deus acontecem. Aí, por que para mim foi muito importante? Porque eu fiquei 10 anos tentando ir para o comercial. Eu fiz faculdade para querer ir para o setor comercial. Eu estudei. Todos na empresa sabiam que o meu maior sonho profissional ali dentro daquela empresa era trabalhar no setor comercial. Mas não era por questões de salário, era por reconhecimento meu. Outro dia eu vou contar com detalhes a minha história. Outro dia eu vou contar com detalhes a minha trajetória dentro da empresa. Mas eu comecei no setor da faxina, da limpeza. Então, chegar no setor comercial é algo que nunca ninguém fez, é auge, é algo que nunca aconteceu na história da empresa, é algo que eu ia ser pioneira, como se diz nisso, como eu sou hoje, porque hoje eu trabalho no setor comercial. E vendo toda a minha trajetória, eu amo a minha trajetória, eu acho linda, eu falo para as pessoas, eu falo para quem entra e quer saber, porque eu acho que inspira. Pode sim, a pessoa que começou lá no... Não que uma profissão seja melhor que a outra, mas que começou na limpeza. Foi para a produção, foi indo de setor em setor e conseguiu chegar no setor que desejava. Com muito esforço, sim, com muita dedicação, com estudo, mas eu cheguei lá. E aí eles me convidaram, voltando para o conteúdo, eles me convidaram para ir para o... Aí eles me convidaram para ir para o comercial, e em seguida que ela me deu essa notícia, e eu fiquei pensando assim, cara, e eu fiquei pensando, meu maior sonho profissional está sendo realizado. É um sinal de Deus. Eu fiquei muito, muito feliz, assim, muito feliz mesmo. E em seguida que ela falou, a outra pessoa também, né, falou que ia ser bom para mim profissionalmente e financeiramente. E na hora que ele falou que ia ser bom financeiramente, porque eu ia mudar de setor, né? Então, eu ia mudar de cargo, eu fui promovida. Então, claro, quando tu é promovido, tu ganha mais. E aí eu me lembrei das técnicas que eu tava fazendo. Me lembrei de tudo que eu tava fazendo. E na hora eu pensei, cara, isso dá certo mesmo. Isso dá muito certo. Vai, fiquei muito feliz, sou muito feliz. Amo o meu trabalho, amo o que eu faço. Sou grata todos os dias quando eu tô subindo para ir para minha mesa, eu tô agradecendo. Eu lembro das vezes que eu chorei. Passa assim passa um filme na minha cabeça de tudo que eu passei para atingir aonde eu tô. Então, por que eu quis contar essa história para você? Coloque em prática tudo que eu estou ensinando nesses vídeos. Coloque em prática essas técnicas, essas minhas dicas, como você quiser chamar. Faça esses mantras, essas orações, focada para o teu objetivo. Porque dá certo, dá muito certo. E eu vejo isso não só profissionalmente, como aconteceu comigo, mas em outras áreas da minha vida, nas pequenas coisas que me acontecem. Então, eu já agora estou começando a treinar o meu olhar para as coisas, para as pessoas, quando vem me falar alguma coisa, quando eu estou em oração com Deus, pedindo uma luz, pedindo uma resposta, e vem uma pessoa que muitas vezes não está sabendo pelo que eu estou passando, ou não está sabendo o que eu estou desejando, vai lá e fala uma frase, ou diz alguma coisa. Hoje eu já estou conseguindo ter esse olhar. Claro que eu ainda estou muito longe de onde eu quero chegar, mas eu já estou com esse olhar, essa escuta mais apurada para conseguir atingir os meus objetivos. Então, sim, eu saí do zero, né, eu diria do negativo, para os salários dos meus sonhos. E quando eu recebi o primeiro salário após eu ser promovida, aquele salário era exatamente o valor que eu tinha descrevido na técnica 33 vezes 3. Isso ficou muito marcado para mim, porque recentemente eu fiz uma outra... Eu não cheguei a fazer a técnica, mas eu fiz o Ho'oponopono,
e mentalizei um determinado valor na minha conta. E esses dias eu acabei de ter o resultado. Na minha conta. E eu fiquei pensando, meu Deus, como é que a gente passa a vida inteira sem se conectar, né, com algo maior, sem saber que está dentro da gente todo o nosso poder. Ainda não tenho. Oi! A gente tem um poder enorme dentro da gente e a gente tem que saber usar ele. Claro, de forma lícita, de forma que ajude, que não prejudique ninguém, mas a gente tem que desenvolver esse poder. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilha, deixe aqui nos comentários sugestões de conteúdos no próximo vídeo e até o próximo vídeo.